E olha, sem perder tempo, direto à notícia, atenção você consumidor, os remédios, olha, atenção, essa notícia é importante, os remédios podem subir de preço até 5,6% a partir de amanhã. É importante que todos nós consumidores comecemos a pesquisar para garantir bom desconto e até fugir dos preços abusivos. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer ao vivo a Maria Maciel, a nossa Óleos de Esmeraldas, para que ela possa, inclusive, trazer para a gente como é que a gente pode garantir esses descontos e fugir desses preços que estão cada vez mais terríveis, né? Porque tem os preços justos, infelizmente, por conta do aumento, mas tem os preços abusivos que alguns acabam praticando. É isso mesmo, Maria? Maria, explique para a gente aí, porque é da minha conta também isso, Maria. Isso mesmo, Wilson. Muitos estabelecimentos, muitas farmácias acabam, ludibriando o consumidor antes mesmo desse aumento. Então, chega lá com a promoção, leve aqui 2, 3 caixas antes que venha esse aumento, que vai aumentar, vai dobrar de preço e acaba que o consumidor sendo enganado. O governo ainda não bateu o martelo sobre o índice. Esse índice deve ser divulgado ainda hoje, mas a expectativa do mercado é que fique realmente nesse índice de 5,3%, 6%. Agora, existem alternativas e uma delas é pesquisar e pesquisar bastante. E é sobre isso que eu converso com o advogado Juliano Pessoa, porque o consumidor, ele não tem para onde fugir, Vai ter esse aumento. O que fazer, então? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. De fato, Maria, boa tarde, as pessoas vão falar certo, que é o consumidor pesquisar. Infelizmente, a gente observa muitas práticas nesse período, tanto da indústria farmacêutica como de algumas grandes redes, no sentido de estimular, de incentivar o consumidor a comprar em excesso, ou seja, quase que pedindo que o consumidor faça estoque de medicamento. E é importante que a gente ressalte que, por mais que exista o reajuste, ele não é assim automático. No dia seguinte, quando ele chega lá no dia 1º de abril, já está tudo o dobro do preço. Não é assim que acontece. A margem já é pré-definida, acredita-se que será mantida esse percentual de 5,6%. Mas ele não é muitas vezes automático, até porque a própria rede, veja, ela se antecipa a esse aumento, e aí o mercado sim se antecipa e faz uma compra muitas vezes grande da indústria farmacêutica. Então ele tem estoque justamente para ele ter como conseguir ter um benefício em relação ao seu concorrente. Então o consumidor precisa ter cautela, pesquisar. Hoje nós temos várias diferenças. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, por exemplo, fez uma pesquisa recente e ele reitera essa pesquisa ano a ano e os problemas são os mesmos. Quando a gente analisa e confronta as grandes redes, especialmente produtos de marca, existe uma distância enorme do teto que deveria se seguir para o preço praticado lá na gôndola, lá na ponta da farmácia para o consumidor. Então é importantíssimo que ele use essa ferramenta de pesquisar. A internet hoje é uma dessas alternativas, que ele pesquise antes e não se deixe levar por argumentos ali no balcão da farmácia. A população, é claro, a gente sabe que mais precisa utiliza aqueles medicamentos que são contra hipertensão, medicamentos de uso contínuo, que às vezes, muitas vezes, ele pode conseguir ou mais barato ou até mesmo de graça numa farmácia popular, por exemplo. Então tem que ver, analisar tudo isso. Exato, e veja, Maria, tem um programa do próprio governo federal, da farmácia popular, e as próprias indústrias farmacêuticas criaram seus programas respectivos. Então, ou seja, os produtos de marca também hoje dispõem de programa. Então é importante que o consumidor pergunte, de repente, na farmácia, e ele pode fazer o seu cadastro junto àquela indústria, e se ele usa aquele medicamento de marca, ele ter também o desconto. Então, ou seja, não só o genérico, como já foi no passado, tem a questão do benefício do preço. A indústria farmacêutica ela se movimenta no sentido de quando o produto perde a patente, ela quer naturalmente concorrer ainda naquele mercado, aí já com os similares e os genéricos. Então ela tem também que trazer benefícios para o consumidor. E às vezes acontece esse caso. É importante que ele fique atento a isso, busque essas informações e é como nós falamos, saia pesquisando rede a rede, farmácia a farmácia, para ele não ser de repente levado a levar um medicamento que de repente está mais caro do que num concorrente ali do lado. E quando se fala em reajuste, esse é o teto, quer dizer, o valor máximo que pode ser cobrado, mas isso não impede que ele cobre um valor menor, dependendo da região, da análise mesmo do próprio estabelecimento. Exato, e como nós destacamos, às vezes o próprio fornecedor ali faz uma campanha junto às grandes redes e a rede se estoca e ela tem como oferecer um preço, muitas vezes, manter o mesmo preço ou oferecer um aumento inferior ao que foi determinado pelo governo. Mas é importante também, Maria, que assim, as instituições que amparam e defendem os consumidores, como os propõem, é importante que eles atuem também monitorando e fiscalizando essas redes de farmácias, verificando como é que elas estão atuando. O que a gente não pode conceber é que o consumidor, que é a parte mais frágil lá na ponta, hipossuficiente, muitas vezes idosos, polimedicados, já tem um custo altíssimo mês a mês com medicamentos e ele não pode ainda sofrer algum tipo de prática abusiva lá na ponta da farmácia, comprando e pagando mais caro do que deveria.
Ok, obrigada então pelas orientações, está dado esse recado. É claro que quem faz uso desses medicamentos tem que procurar o maior número possível de alternativas. A primeira delas é pesquisar, porque existe essa diferença realmente. E em relação a esses laboratórios, né, é bem interessante mesmo. Vou dar um exemplo aqui, um remédio para asma, por exemplo, que usa contínuo, e isso eu falo porque também tenho esse cadastro. Se você cadastrar na farmácia, você recebe esse medicamento de graça. Então, tendo a receita, fazendo esse cadastro com CPF, pega o medicamento de graça, um medicamento que custa aí entre 40 e 50 reais. Então já é uma grande economia no bolso. Então vale a pena mesmo consultar, seja pela internet ou no próprio balcão da farmácia. É com você, Wilson. Perfeito, Maria. Exatamente isso. Agradeço ao doutor Juliano Pessoa pelas dicas importantes também para que o consumidor entenda os seus direitos e busque também os preços mais justos.